E aí, gente, boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender do horário que você está assistindo, né? Sejam todos bem-vindos ou bem-vindas ou bem-vindas. Fiquem aí super à vontade, espero que estejam muito felizes com o nosso encontro e finalmente chegamos no momento de falar para o Shinji entrar no robô, meus queridos. Então, a aula de hoje nós vamos tratar aí de robôs, de jovens, de depressões, de anjos e muitos crucifixos nessa jornada, né? Então, estamos aí no nosso nono encontro e nada mais válido do que a gente, né? Começar já fazendo aquela apresentação da obra, apresentando aí, né, o nosso criador da obra, o famoso Hideaki Anno, que a gente já comentou dele aqui anteriormente, né, com a obra dele chamada Gunbuster, que ele já trabalhava aí com o gênero de mecha, né, já tinha essa familiaridade com o gênero, e ele já trabalhava dentro, né, daquela toda aquela concepção que nós fizemos do estúdio Gainax, de desconstruir, de pegar convenções, satirizá-las, ou alterá-las, ou quebrar, ou até mesmo formar novas convenções, né, através desse aparato de desconstrução. O senhor Hideaki Anno aí, né, tem uma vasta e longa produção ao redor do universo de Neo Genesis Evangelion. Como vocês podem ver, né, não é somente o anime, nós temos o anime, nós temos aí, né, a releitura do próprio anime com cenas adicionais, né, com remasterizações de determinados momentos, que é o Neo Genesis Evangelion Death and Rebirth. Depois nós vamos ter a manifestação dos OVAs, né, que é o Neo Genesis Evangelion The End of Evangelion, que vai trabalhar aí com final alternativo em relação à série original, ou né, da maneira que eu pessoalmente interpreto, né, o final que acontece concomitantemente ao final da série original. Nós temos também a série de 4 filmes posteriores, né, que é o EVA, aí Rebuild, né, que aí nós temos o 1.11, o 2.22, o 3.33 e o 3.0 mais 1.0. E, além de tudo isso, Hideaki Anno também encabeça, né, em auxílio aí com determinados autores, a própria produção do mangá do Neo Genesis Evangelion, que também trabalha, né, com várias perspectivas diferentes e agregando. Então, o universo que Hideaki Anno aí dedicou praticamente, né, todo o seu período de produção até meandros. Você pode dar uma conferida, Fred, para ver quando que lançou o 3.0, que foi o momento que ele ensinou, né, o Evangelho de 95. Evangelho de 95. O 3.0 e o Cannot Redo a 2012. Ah, não, o 3.0 ponto 1, último mesmo, 4, último. É o 2021. 2021. Então, senhores, vocês podem ver aí que a gente tem, né, um longo período, né, de trabalho do nosso autor Hideaki Anno ao redor desse universo, vindo, refazendo, lidando com muitos altos e baixos em relação a essa obra, no sentido, né, de recepção do público e coisas que nós vamos comentar mais a fundo no futuro. E para aqueles, né, que não estão familiarizados com aquela coisa, com essa obra aí tão canônica, a gente vai assistir a clássica e talvez mais icônica, né? Aí entra no bastião das openings mais famosas, das aberturas mais famosas de toda a indústria da animação japonesa. Eu vou dar play aqui pra gente, né? E depois nós vamos para aquele momento de apresentação da obra para aqueles que não têm tanta familiaridade sobre o que ela se trata. Largou. E bom, senhores, depois da gente tratar, né, dessa grande abertura aí que vocês viram, a gente vai apresentar o nosso elenco. Já saibam que aqui a gente teve que fazer um recorte, né, sobre os principais personagens, mas saibam que o elenco de Evangelho, né, ele é muito grande, muito vasto, dava pra gente agregar aí pelo menos mais uns 10 personagens ao fundo, né, mas a gente optou por recortar aqueles que são mais recorrentes ou daqueles que têm um papel, entre muitas aspas, mais principal dentro dos eventos aí que vem a decorrer na obra. E aí eu deixarei para o senhor Fred comentar sobre, né, os nossos queridíssimos personagens. Fique mais do que à vontade. Faltou o Pen-Pen, mil desculpas. Faltou o Pen-Pen, isso é verdade. Enfim, bom, então, não só os personagens, a gente pode falar um pouco também do que se trata, né, esse universo, como é esse universo do Evangelion. Então, né, basicamente, o que é apresentado para a gente já desde o começo aí do universo é que a gente está numa situação, a Terra, né, a humanidade, meio que pós-apocalíptica, né?
Então, teve um acontecimento que a gente não sabe ainda no começo, né, do anime o que foi, mas é o segundo impacto, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né, mas do eco da bomba atômica de novo, aí formando a sci-fi japonesa, né, e depois desse segundo impacto, a humanidade precisa se reorganizar e tentar sobreviver nesse mundo desolado e pós-apocalíptico, né? E ela faz isso enquanto ela é constantemente atacada por criaturas alienígenas, né? Que são apelidadas de anjos, né? Então, e aí a gente vai ver já nesse processo o diálogo que o Evangelho, como o Evangelho é, digamos assim, pintado, colorido com a mitologia judaico-cristã, tá? Depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, né? Então, o ser humano tem que se defender desses ataques dos anjos constantemente, tá? Eles vêm do espaço, assim, diretamente, os alienígenas, e atacam a humanidade. E como que a humanidade se defende? Ela tem... eu não passo... deixa... Ah, tá, você entendi o porquê, beleza. Então, se vocês notarem, tem esses robôs, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Que são os Evas. Por isso, Evangelion e Eva também da Eva bíblica, certo? Então, esses robôs gigantes que são chamados de Evas, né? E aí a gente tem a Eva 00, a Eva 01 e a Eva 02, né? São robôs que são pilotados por adolescentes. E aí são os personagens que a gente vai falar para vocês. E então esses robôs são pilotados por, basicamente, a Eva 00 pela Rei, né, que estava ali no slide, a Eva 02 pela Asuka, e o Shinji, que é o nosso protagonista, pilotando a Eva 01, né? E conforme eles pilotam as Evas, eles são capazes o ser humano é capaz de se defender contra o ataque dos anjos, né? Os anjos, eles têm um tipo de campo de força, né, que obviamente não é muito bem explicado a partir, né, de premissas científicas, mas a gente não se importa com isso, como a gente vai discutir também, que é o AT Field, né, AT Field, como eles falam, né? E aí só as Evas são capazes de quebrar esse campo de força para poder destruir os anjos, tá? Então aqui a gente tem os personagens. Vou passar eles para vocês. Então, como eu falei, o Shinji, a Asuka e a Rei são os pilotos, né? Eles são adolescentes que pilotam as Evas. E aí a gente vai até discutir por que são crianças ou adolescentes que pilotam, né, esses robôs, né? A Misato, que digamos assim, a cuidadora do Shinji, ao mesmo tempo que ela tem uma função importante dentro da organização que pesquisa e que desenvolve as Evas, tá? Que é a NERV, a gente vai falar dela também. A Hitsuko é uma cientista, uma das principais pesquisadoras da NERV, né? O Gendo é o pai do Shinji e, ao mesmo tempo, ele é o líder, o presidente, enfim, o diretor da NERV, que é digamos, esse grupo de pesquisa avançada que desenvolve as Evas e desenvolve as tecnologias para poder enfrentar os anjos, tá? Esse personagem, o Kaoru, seria um grande spoiler eu já falar quem ele né? Mas a gente pode mencionar ele depois, eu acho, para poder também, para quem não conhece tanto o Evangelho, não já tomar um spoiler aí. Tá. Então, basicamente, a gente vai ter a NERV, né, essa instituição, né, de pesquisa com uma tecnologia de ponta e que ela tem recursos assim absurdos para poder produzir as Evas, que seriam as armas capazes de defender a humanidade do ataque dos anjos. Mas conforme o anime vai passando, a gente vai entendendo que tem ali planos dentro de planos, né? Que tem coisas acontecendo no pano de fundo que a gente não sabe muito bem ainda o que né? Então a NERV, ela é submissa a uma organização que é meio que quase os Illuminati, né? Digamos assim,
dá a entender que é composta por pessoas e humanos extremamente poderosos no sentido político, monetário, financeiro, né? Que é essa SEAL, né? Então, a NERV, ela é obrigada a responder ao que a SEAL manda, né? Mas a gente vê ali que o Gendo, o pai do Shinji, ele não liga muito para essa hierarquia, né? Ele tem os seus próprios objetivos e ele pretende alcançar esses próprios objetivos independentemente do que a SEAL cobra dele, né? Conforme a gente vai ver. Eu acho que, enfim, boa. Perfeito. E aí, senhores, a gente já enlaça, né, com aquelas questões que a gente veio erguendo há muito tempo durante as nossas aulas, que é a questão, né, de qual gênero, né, daqueles subgêneros que nós apresentamos ao longo das aulas, né, do Super Robot e do Real Robot, onde Evangelho se encaixa. E aqui a gente já começa a ver o quanto a Gainax, né, vai pegar aqueles conceitos que nós vimos, inclusive, no próprio Gunbuster, né, e eleva-se aí a centésima potência, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho um realismo dessas máquinas, afinal, né, ao longo do anime você percebe que elas têm uma limitação. Nós vemos várias cenas de manutenção desses robôs, né? Essas ferramentas aí que são usadas para defesa. Então nós vemos essa limitação, essa manutenção como ao longo do anime, quem tiver familiaridade vai lembrar, né? E quem não assistiu, eles possuem um cabo, né, de bateria. Quando, né, em determinados combates, se tem a retirada desse cabo, seja acidental, seja proposital, por conta da limitação de movimentação da Eva, se tem, né, um contador de tempo, de duração dessa bateria. Então nós já vemos uma limitação, inclusive, da própria carga de energia que o robô carrega. Mas nós já também temos várias cenas, né, que em determinado momento o Eva 01 está utilizando uma metralhadora, a munição da arma acaba, então ele vai ter que puxar outra ferramenta. Então nós vemos toda essa questão da palpabilidade da Eva enquanto instrumento, enquanto máquina, só que simultaneamente que nós temos essa manifestação limitante que trata então a Eva como um robô, né, um real robot, um robô real lá do subgênero, nós também vemos, né, momentos que esse robô se torna independente, que ele não precisa da bateria, que ele adquire, né, determinados comportamentos de fúria, que ele vai manifestar poderes além daqueles que nós observamos. Então já se nota uma força oculta, um poder oculto ali por trás, né? E a própria questão de como essa Eva é formulada, de como ela é pesquisada, o Fred vai trabalhar sobre isso com mais a profundidade, né? Que é a pergunta, seria ela realmente uma máquina, né? Será que ela se encaixa na definição de mecha? Tem um meme, inclusive, muito engraçado, né? Que a gente vê com recorrência nas frases de muita gente que vê anime, acaba vendo Evangelion, tá no meio, que é: eu não sou fã de robôs gigantes, mas eu gosto de Evangelion porque eles não são mechas, eles não são robôs, né? Então se usa esse argumento simplesmente por conta de uma convenção narrativa, né? Uma escolha estética aí que o anime opta, que faz ele entrar nesse campo de seria realmente uma máquina, seria realmente um robô. Saibam que esse debate a gente vai expandir ele muito, inclusive até para a próxima aula, que a gente vai tocar em outras obras que também vão trabalhar com essas diferentes desconstruções, né? Principalmente do elemento estético. Por quê? Né? Como vocês já devem ter percebido ao longo de toda essa trajetória de robôs, né, que o Japão tem uma determinada coisa, né, um certo fetichismo com a questão do metalismo, do metal, né, dos robôs em torno do metal, e Evangelion vai trabalhar com essa convenção ao mesmo tempo desconstruindo ela. E por que eu escrevi desconstrução, construção ao final do slide, né? Porque ao mesmo tempo que Evangelion, então, está trabalhando dentro desse cenário, dessa fronteira, né, de qual campo que as obras caminham, né, de qual campo que essa obra está caminhando, dentro de suas convenções, no pós-evangelho ele também irá construir muitas convenções narrativas e estéticas que outros animes e mangás irão abraçar. E bom, senhores, se nós já temos essa... Será que... Volta lá rapidinho. Deixa eu fazer um complemento. Posso? Eu ia só comentar aqui que já no começo, né, da série a gente vê esse efeito do Shinji pilotando, né? Eu acho, inclusive, se eu não me engano, é a primeira vez que ele vai pilotar já, né, a Eva. E ele está prestes a perder, a energia tá acabando, né? E aí a Eva entra no modo Berserk, né?
E ela começa a destruir tudo e ela come o anjo, né? Ela fagocita o anjo ali, né? E aí isso já é assim um choque de primeira, mas como assim o robô comeu, né, o anjo, né? Isso já traz algo da gente se questionar o quanto isso é um meca, né? E não só essa ideia, ela também está trazendo por trás um elemento que a gente vai trabalhar hoje, que faz parte da estética, bastante parte da estética gótica, que é a ideia do Unheimlich. Depois eu vou entrar com mais profundidade nisso, mas já traz um pouco dessa ideia animista que a gente tem, de acordo com Freud, no momento da infância, né, de entender que todas as coisas na nossa volta têm algum tipo de psique, né, de ânima, né, é animada, né, e isso é algo que faz parte do shintoísmo, como a gente já discutiu, né, e vai estar presente nesse elemento, né, mas e se o robô não também for vivo quanto a gente é vivo, né, enfim, são questionamentos que já vão aparecer. Já estão surgindo desde o começo, né? E ao mesmo tempo, senhores, aqui a gente já contempla essa ideia, né, de uma questão da biotecnologia, né, que é essa questão entre a máquina ter poderes, né? Então essa manifestação do sobrenatural, né, essa questão de se a máquina, né, se o Eva é um autômata ou possui senciência, né? Porque a gente está dentro de uma obra que vai mesclar muitas referências, puxando aquilo que nós dissemos do estúdio Gainax, que está pouco se importando no sentido de convenção, no sentido, né, de buscar auxílio em questões anteriores, mas sim de formular, né, uma própria narrativa na questão de originalidade, agregando vários elementos, como a gente vai ver aí dentro da questão do mito criador, né, do catolicismo, essa questão de manipulação genética, né, de ferramenta, instrumento, experimentação. Então, né, o Evangelion vai estar caminhando também muito dentro do campo da biotecnologia, que é, né, experimentações científicas, né, o argumento que é utilizado dentro do próprio universo do anime, que venha a manipular, que venha a estudar, que venha a pesquisar, que venha a ativar essa parte do sobrenatural. Então já surge aquela questão que nós já dissemos, né, que vamos trabalhar várias vezes ao longo aqui, mas principalmente no nosso último encontro, que é essa questão fronteiriça, de que é quando, né, se usa o argumento científico, entre muitas aspas, para manipulação daquilo que nós não conseguimos compreender no sentido de sobrenatural, né, que é além do natural, que são esses poderes, que são esses mitos criadores, né, que o próprio anime vem a convencionar. Outra coisa que também vem a trabalhar com nós muito forte é aquele trabalho que a gente já tinha feito também anteriormente, né? Que é falar do proto-Shinji, essa caminhada que o Evangelho vai ter aí como ápice da desconstrução do mito heróico, né? Ou do nosso protagonista. Porque nós saímos, né, lá no começo das nossas aulas falando do Gigantor, aquele primeiro anime de robô, o primeiro mangá de robô, né, que nós temos aí o protagonista controlando o Gigantor através de um controle remoto. Depois nós vamos ter a manifestação de Mazinger Z, né, que é aquele herói ideal que surge lá de Game Pés descalços, né, que vai pilotar o robô por dentro. E chegamos já em Zambot 3 ou no próprio protagonista, né, de Gundam, que vai puxar já essas desconstruções, esse questionamento do mito heróico, desse herói ideal que entra no robô em nome da justiça, em nome de restaurar o equilíbrio, restaurar uma certa harmonia dentro daquele universo, chegando ao próprio Gunbuster, né? Se vocês lembram muito bem que já é aquela obra do Gainax que, né, amplifica essas questões até mesmo cósmicas da passagem de tempo, do sacrifício da nossa protagonista em nome de salvar a humanidade, até nós chegarmos no entra na porra do robô Shinji, porque o Shinji, né, o primeiro movimento dele, que é o que vai ser o marco para a desconstrução dessa figura heróica, é o ato dele negar, entrar no robô no primeiro momento que é ofertado, né, a possibilidade de ele entrar no robô para salvar pessoas. E o Shinji automaticamente se recusa. E essa desconstrução no Shinji, né, ela é tão visível, tão forte a ponto de dentro da comunidade otaku, né, dentro desse universo dos animes, o Shinji ser um protagonista que sofre muito hate das comunidades por conta dele não abraçar a responsabilidade ou por conta dele não ter, vou colocar um termo aqui, né, ele não ter brio igual os outros protagonistas para entrar no robô e lutar e fazer a gente sentir a excitação da grande batalha de abertura do anime. Você quer comentar algo, Fred? Fique à vontade.
Eu ia comentar que o Shinji, ele quer viver a vida dele de boa, né? Enfim, ele tá nesse processo ele é adolescente, ele tá passando por um processo de maturação, né, de si mesmo, né? E nele, obviamente, algo que a gente vai discutir hoje, existe, ao mesmo tempo, esse desejo de pilotar como o desejo de não pilotar, né? As duas coisas, elas estão interligadas, né? Até porque pilotar a Eva representa algo pro inconsciente e pro consciente dele muito mais profundo do que simplesmente entrar lá e mexer num robô, né? E a gente vai discutir um pouco isso também. É um Messias indeciso, como você pontuou muito bem, senhor Luiz. Sim, Pedro? Eu diria, eu falaria, inclusive, que o Shinji é aquela ruptura total de convenção do personagem básico do shonen, né? Do protagonista básico de todo e qualquer shonen, inclusive no design dele, né? As roupas não são vibrantes, é um uniforme de escola pública brasileira, sabe? A mochila dele não é diferente, ele não tem nada que se destaca na personalidade dele, o olho dele é padrão, o cabelo dele é padrão, pele dele é padrão, tudo é padrão, abandono parental padrão. Aí ele quer dirigir o Mecha pelo mesmo motivo que aquele que você, triste, ficou lá insistindo em ser lateral direito durante vários anos da sua vida, só para o seu pai ir no seu jogo, entendeu? É isso, sabe? E eu acho que é por isso que o hate, e aqui eu tô falando um meia-culpa, né, de quem assistiu Evangelho aos 12 anos de idade e se identificou horrores com o negócio. Eu odiava o Shinji até eu percebi que eu era ele, entendeu? E nós somos o Shinji, né? Todos somos Shinji. E é por isso que ele sofre esse hate. É por isso que ele sofre esse hate. E é por isso que o final de Evangelion sofre um desgraçado. Exatamente. E esse ponto é muito importante para a gente guardar, senhores, né? A gente vai ressaltar bastante a importância desse ponto aqui, porque ele vai ser trabalhado na possibilidade de outras obras. Na semana que vem também a gente vai retomar, por quê? Né, dando uma espécie de spoiler para não perder o fio do raciocínio. O estúdio Gainax também vai produzir um anime, né, chamado Tegen Poppa Guren Lagann, que é, né, dos anos 2000 ali, do começo dos anos 2000, e ele também vai pegar a maior convenção do herói, do espírito da luta, né, que é o personagem que luta pelo espírito da espiral para acabar com o movimento da anti-espiral, né? Só que ao mesmo tempo eles vão desconstruir dentro daquele protagonista que é o herói. Então, dentro do mesmo estúdio, né, é muito legal de ressaltar Gainax, porque dentro do mesmo estúdio eu tenho então a manifestação de Evangelion, que é esse ápice do não entrarei no robô, e eu também tenho um anime que é o personagem que entra no robô com aquela força heróica, com toda uma questão estética absurda de colorida ao redor dessa manifestação heróica, mas também vai desconstruir, construindo em cima do herói, se vocês conseguem me entender, né? Então, é muito válido a gente ressaltar esse ponto, porque a gente está vendo, né, como que essa narrativa em torno dos protagonistas, em torno dos personagens shounen, está se formulando. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo certo? Bom, acho que está tudo bem, então vou seguir, Fred, e se eu já não estou enganado... Ah, tá, temos ainda alguns pontinhos para a gente levantar aqui. Então, senhores, para a gente falar desse panorama, né, e criando aí o cenário de introdução para a fala do Fred, né, muito válido quando a gente está falando de Evangelion, ressaltar, né, que é uma obra que possui muitas sombras, que possui muitos tons de cinza, possui muitas questões que podem ser trabalhadas, né? Usando até o exemplo que o Pedro adora, né? A cebola, né? A gente vai cortando a cebola e vão surgindo camadas e mais camadas, muitos reflexos e espelhos. Então, uma obra assim, né, tal qual todas as outras, que possui muitos conteúdos, muitas possibilidades de aproximação, né? E é uma obra que ressalta muito bem, principalmente os pontos de conflito interno dos personagens, né, as questões dessas personagens internas, pessoais, né, os seus anseios, desejos, depressões, tristezas, e ao mesmo tempo esse conflito externo que envolve essa questão cósmica de, né, de se defender contra anjos, se defender contra essa luta pelo fim da humanidade que já passou por um fim anterior e agora está, né, submisso a um possível e terceiro fim novamente, né, e muitas questões do que envolve o inconsciente e consciente dos personagens. Então,
né? O Fred ressaltou, Freud é muito importante para a gente conseguir, né? Um dos autores, né, que permite uma porta de abertura muito interessante para a gente analisar essas várias camadas da cebola que envolvem todos os personagens e todo o contexto narrativo de Evangelion. Então, a partir, né, dessa próxima parte aqui, senhor Fred, fique mais do que à vontade. Certo. Então, né, eu vou tentar ser didático, tá, gente? Em vários sentidos, tá? Porque tem muita coisa e, enfim. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, falem. Ou comentários também, né? Fiquem à vontade, né? Então, primeiro, o que a gente já vê que eu acho relevante de pontuar, como eu disse, é esse segundo impacto, que é algo que é referenciado no anime, né? Como algo que aconteceu previamente, né? A nossa história, a narrativa, né? Que a diegese, apesar de eu não gostar desse termo, né? Mas é algo que já aconteceu antes, é uma premissa, né? O segundo impacto. E aí a gente vê aquele tropo, né? Aquele motivo narrativo que a gente aqui já repetiu diversas vezes, né? Do quanto a bomba atômica ela influenciou e ela influencia ainda a produção de ficção científica no Japão. Só a produção de ficção científica? Certamente que não, né? A produção de animes no geral, a produção literária no geral, né? É um grande marco e também um grande trauma, né? Para a nacionalidade japonesa, né? E assim, a gente pode até estender isso para ser um grande trauma para a humanidade no geral também, né? Porque ela é assim, a representação máxima de um poder bélico que a humanidade atingiu a níveis assim, não tem outra palavra, níveis absurdos, né? A gente consegue obliterar, se a gente quiser, a gente oblitera o planeta Terra inteiro, né? Com um apertar de um botão, né? Só de imaginar que isso pode acontecer é algo minimamente absurdo, assim, amedrontador em níveis, assim, incríveis, né? E a gente saber que a gente está na mão de pessoas egocêntricas que têm controle desse botão, né, é ainda pior, né? Porque a gente está experimentando uma morte não só de nós humanos, né, mas de diversos outros organismos que estão aqui compartilhando o planeta Terra com a gente, gradual, né, conforme a gente vai utilizando a tecnologia a favor da movimentação dessa máquina incessante de produção de lucro, que é o capitalismo, isso gera consequências, né? E isso tem tudo a ver com ficção científica, tem tudo a ver com gótico também, que é o que a gente vai discutir um pouco hoje, né? Então, esse segundo impacto, ele já está ali colocado na obra literalmente como um trauma anterior. E esse trauma anterior, ele já remete também metaforicamente e simbolicamente ao próprio processo que está mitologicamente, né, na mitologia judaico-cristã, que é a expulsão do paraíso, né? Ele é similar, é um trauma similar em questão para a psique do quanto ele é potente, né? Da sua força para a formação da nossa mente, tá? Então, a bomba atômica, ela tem um impacto ali, literalmente, né? O segundo impacto. E como a gente vai discutir, vai perceber, né? O Evangelion vai trazer essa ideia de que a razão desmedida, né, ela tem consequências, certo? E consequências que podem ser desastrosas, né? Pode ir, João. O slide, né? Então, né, primeiro, como a gente trouxe, lembra que a gente trouxe o Darko Suvin, a gente trouxe a definição dele de ficção científica lá nas primeiras aulas, talvez na primeira até, inclusive, né? Daquela ideia de que a ficção científica ela tem um processo estético, né, de estranhamento cognitivo, né? O estranhamento, tudo bem, a gente entende, né? Realmente a gente está partindo para uma outra realidade que compartilha similaridades e diferenças com a nossa, né? Até aí tudo bem. Mas quando ele coloca essa ideia de ser necessariamente a ficção científica um processo de estranhamento que é cognitivo, né?
ele comete digamos assim, um certo problema de definição. E aí eu recomendo para quem naquele dia também estava encucado com essa definição do Dark Seven, que a gente falou que a gente ia explorar ela melhor e trazer contrapontos, né? Aqui o Brentlinger, que tem um artigo que está lá no nosso Drive, né, exatamente nessa aula, está upado para essa aula, que ele fala das origens góticas da ficção científica. Né? E ele vai bater assim de frente com o Dark Seven e, assim, desculpe o termo, mas ele vai esmurrar a definição do Dark Seven, né? Ele vai obliterar ela e dizer que é uma definição que ela não faz jus às produções de ficção científica, né? E ele já começa dizendo que é o seguinte: se a definição do Dark Seven ela consegue comportar de 5 a 10% de todas as produções de ficção científica, então essa é uma definição que ela está se pautando não na maior parte dos trabalhos, mas só em alguns específicos. Então, como que isso pode ser uma definição geral para o gênero, né? Seria muito, digamos assim, reducionista e tiraria uma boa parte das obras que também são sci-fi da história para poder fazer com que algumas se encaixem nessa caixinha que é muito rígida, que é muito fechada e que ela não percebe e admite outras, digamos assim, outras constituições desse gênero. E não só, mesmo essas obras que talvez tragam uma perspectiva cognitiva e etc, etc, isso não significa que necessariamente elas o fazem, né? Como a gente já discutiu aqui. Pode ser que em algum momento da história da epistemologia científica humana, aquilo faça sentido, né? Então, se a gente fizer isso, a gente consegue viajar mais rápido do que a velocidade da luz, né? Mas aí, hoje em dia, a gente já percebe que não. Então, como aquilo era de fato cognitivo ou não né? Então, leva a diversos questionamentos, tá? Então, para o Brentlinger, a ficção científica ela vai seguir, ela vai dar sequência ao romance gótico, né? Ela vai, então, usar do gótico enquanto um modo composicional, né? E vai, claro, absorver muito do seu processo estético vindo do gótico, né? E um dos elementos mais relevantes para a gente aqui, para a gente entender esse processo, é exatamente essa contraposição entre irracional e racional, entre consciente e inconsciente, tá? No sentido de que o gótico e, portanto, essa majoritária estética majoritária da sci-fi que vem do gótico, eles vão olhar para essa racionalidade exacerbada e falar que, não, peraí, muita razão produz monstros, né? Então, esses monstros, eles surgem exatamente quando a gente acaba fortalecendo ou enrijecendo, talvez seja até uma palavra melhor, essa razão, né? E tentando entender a realidade somente por meio desse lado racional, né? E aí ela vai trazer as consequências dessa racionalidade exacerbada ou extrema, tá? Então, aqui eu coloquei a questão da Nerve aqui, né? Exatamente porque a Nerve, ela representa um pouco dessa razão exacerbada, né? Esse desmedimento, essa desmedida, perdão, de si mesmo, né? Em olhar para nós mesmos e a partir da perspectiva egóica do ego, do consciente, né? Como se fôssemos superiores ao todo o nosso entorno, né? E isso vai ser materializado constantemente nessa sci-fi que vem do gótico na figura do cientista, que às vezes pode ser o cientista maluco, né, o mad scientist, o cientista louco, às vezes é só um cientista manipulador também que quer desenvolver e adquirir poder para ele, ou às vezes está na mão de empresários, figuras poderosas, políticos às vezes, né? Ou outro tipo de ser humano que tem algum tipo de poder e que quer usar a ciência para aumentar esse poder dele, né? Então, ao mesmo tempo que a Nerve protege, e ela é esse último escudo da humanidade contra os anjos, a gente já começa a questionar, mas espera aí, quem são esses anjos?
Da onde eles vêm? Por que nunca é explicado quem são esses anjos, né? E Posso- não... Pode, Termina o claro. raciocínio, depois eu agrego. Termina o raciocínio. E não só, né? Quem causou o segundo impacto? Da onde surgiu esse segundo impacto, né? Foram os anjos que causaram esse segundo impacto? Pode falar, João. Eu ia agregar que você escreveu ali, né, a mitologia judaico-cristã repaginada na ficção científica, e eu estava lendo, né, lá no livro da Cavalaro, que também está disponível para vocês, da história do Gainax, que foi a fala do designer, né, do character designer do anime, me fugiu o nome dele aqui agora, e ele comentou que a entrada, Fred, de toda a parte judaico-cristã foi puramente para gerar estranhamento nos japoneses, porque eles falaram, tipo, que é uma religião muito pequena dentro de devotos, então é um universo quase alienígena para os japoneses, né, em geral. E aí eles escolheram isso para causar uma... Obrigado, senhor Yoshiyuki Sadamoto, o character design. E ele falou que foi uma escolha da equipe, e o Hideaki Anno depois, né, ficou até um pouco bravo, porque ele teve que estudar muito sobre a mitologia judaico-cristã para não utilizar ela de maneira muito superficial. Ele falou, a equipe tomou essa decisão e eu tive que estudar para conseguir montar um roteiro em cima, porque eles queriam algo que fosse muito diferente, né, que fosse mais original, dentro de um gênero que é extremamente, né, já trabalhado dentro do Japão, historicamente, como a gente já mostrou aí, várias obras e várias outras que a gente não chegou a tocar no curso por questão de tempo. E eu vi que a Bruna levantou a mão. Boa tarde, gente. Então, na verdade, antes eu vou fazer um disclaimer. Que você estava falando da mitologia agora, né, João? E aí eu lembrei de que como ela pode ser usada de duas formas, né? Porque no caso do, igual você estava explicando, né? No Evangelion, eles colocam para causar estranhamento. No Gankutsu, eles tiram para causar verossemelhança. E aí você fica assim, estão usando de todo jeito que dá. Mas o motivo inicial de eu ter levantado a mão é por conta, na primeira aula eu tinha até comentado isso, que tem aquele teórico, o Roberts, que ele vai, na verdade, apontar o surgimento da FC, não sendo do gótico, né, mas com o protestantismo, né, então a gente tem aí, né, segundo certas vertentes, uma ligação bem intrínseca já da ficção científica com a religiosidade judaico-cristã, né? Mas não é muito maluco pensar que o protestantismo ele tenha uma influência muito forte dentro do gótico, né? Se a gente pensa, na verdade, que o protestantismo ele surge na Alemanha, que é o terreno do gótico principal, né, o início do gótico, inclusive como povo histórico, os godos, né, no caso, visigodos, ostrogodos e tal, essa galera toda que vai dar origem à nossa cultura ibérica, latina, que é o que depois vai vir aqui para o Brasil e por aí vai. Não é muito maluco pensar que o protestantismo ele tem uma força muito forte dentro do gótico, né? Não é muito distante, eu acho. É que eu acho que o que a Bruna falou é que o Roberts coloca que não vem do gótico, mas vem mais do protestantismo. Isso. Não, eu entendo, mas assim, mas de que forma vem do protestantismo? Eu acho, assim, desculpa, quer falar, Bruna? Pode falar. Não, pode falar. Não, eu vejo que isso vai dialogar um pouco com o Darko Seven, sim, no sentido de que quando a gente tem o iluminismo, por exemplo, né, quando a gente fala muito do iluminismo e da formação do pensamento científico, o iluminismo ele era extremamente cristão, né, ainda na sua época, né? Então é uma ideia, claro, que é uma repaginação também, né, do cristianismo, mais adaptado para a ideologia burguesa, né? Mas num sentido que eu vejo os próprios transcendentalistas usando esse motivo do tipo, a natureza está aí porque Deus colocou ela para a gente usar ela ao nosso bem, desejo e intenção. Então a gente pode manipular ela porque Deus nos deu esse poder. Então vamos fazer isso para melhorar a nossa vida, ou inconscientemente, né, falando, para aumentar o nosso poderio sobre a realidade, né? Enfim. Uhum. Porque, assim, o que eu consegui ler do Roberts é que ele vai falar que, por exemplo, enquanto é ortodoxo romano, não é? A do Papa, se não me engano, não é? E a do Papa é o católico apostólico romano. Apostólico, né? Enquanto o católico, então, apostólico, ele vai se debruçar muito mais nas literaturas tidas como fantásticas, mágicas, nesse cunho, entre aspas, positivo, porque sempre vai ter uma figura ali que vai, sei lá, um exorcista,
um padre, entendeu? Para retomar aquela ordem e, obviamente, a ordem, né, de poderio da igreja. E aí o protestantismo, no caso, vem e aí se apoia na FC, numa forma de falar assim, não, a gente não necessariamente existe só uma Terra, não necessariamente Deus criou todos os planetas possíveis, entende? Tipo assim, ele vai tentar quebrar essa ordem imposta pelo catolicismo, de alguma forma. Segundo a teoria dele, né? O jeito que ele expõe. Uhum. Achei diferente. Achei exótico. Exótico. Assim, o que o Brandlinger vai dizer, né, e ele vai seguir a linha do Brian Aldiss, né, e o Brian Aldiss é escritor de sci-fi também, da New Wave, inclusive, né, é exatamente que 90% das obras de sci-fi, aí eu não sei, né, da onde ele tira essa estatística, né, mas que 90% dessas obras de sci-fi que são deixadas de lado pela definição do Dark Seven, elas trazem consigo, né, essa fantasia apocalíptica, né? Essa ideia de que quando a gente estende a racionalidade, que é o processo civilizatório em relação à formação do ego e do consciente, né? Um enrijecimento exacerbado do ego, e eu vou discutir um pouco isso eventualmente. Hoje, a gente acaba reprimindo demais o inconsciente. A gente lida com o inconsciente não como algo que faz parte de nós, mas como a própria natureza, algo a ser explorado, né? E isso leva, inevitavelmente, a consequências desastrosas e apocalípticas, né? Por N motivos, né? E aí ele vai dizer que boa parte das ficções científicas que são extremamente relevantes, desde A Máquina do Tempo, 1984, Duna, né, etc., elas vão trazer essa ideia de que muita razão é perigoso, né? Razão demais é perigoso, é um desequilíbrio, né, digamos assim. E aí isso só cria esses monstros do inconsciente, né? Acho que a gente poderia ir para frente. E aí eu coloquei isso aqui, né, porque acho muito interessante da gente trabalhando na questão da tecnologia, que a gente já comentou, e falando principalmente sobre os robôs, né, que é a própria fala da Cavallaro, né, que ela cita, né, que ao retratar os Evas como entidades essenciais para a sobrevivência da humanidade, por um lado, e monstros sedentos de sangue por outro, como o Fred já deu exemplo pra gente, né, lá do primeiro episódio que a gente já vê, né, o Eva 01 entrando no modo Berserker, a gente já tem essa visão destacando, né, a questão da Gainax em relação entre humanidade e tecnologia. E o Fred já apontou para a gente também, né, que influenciado então por essas crenças animistas de orientação shintoísta, né, é uma saga que vem sugerir que a tecnologia nunca pode ser considerada sem problemas como um conjunto de instrumentos inertes passíveis de controle total pelos seres humanos. Então, no sentido, né, que essa máquina, mesmo que ela tenha um lado senciente que se manifesta já no primeiro episódio, a gente vê essa possibilidade, né, de manifestação, a gente está vendo, né, que tudo ali é dotado de uma vitalidade potencial, né? Então, a humanidade e tecnologia estão, portanto, situadas num contínuo do qual decorrem valores éticos e morais, né? E aí ela vai usar um lado muito interessante que a gente não, que a não oposição, né, citando o autor o Frederick Kaplan, né, que essa não oposição entre a questão tecnológica e a questão orgânica, né? Afinal, a gente não tem essa oposição entre natural e artificial. Na verdade, sempre se usa do artificial para recriar a natureza. Já é diferente, né, de um valor ocidental que sempre tem uma separação entre a questão de artificialidade, aquilo que nós criamos, e aquilo que é feito pela natureza, aquilo que está no campo do meio ambiente, aquilo que está no campo caótico, né, dito por Vladimir Herzog, né, aquele cosmos etos destruidor, devorador de almas. Enquanto no Japão a gente já está sempre tentando essa aproximação do artificial, recriando a natureza. E a gente vê isso desde os robôs, né? Eles tentando aí, desde lá do começo da década de 50, perseguindo essa questão de criar um ser autônomo, um ser senciente, que ao mesmo tempo é instrumento, mas que ao mesmo tempo possui independência em suas atitudes. A gente já viu isso ao longo de toda a sci-fi japonesa, né? E aí tem um exemplo sensacional colocado no texto, né, que ela coloca ali, né, enquanto os primeiros, né, os ocidentais, procuram provar o domínio da humanidade sobre a natureza, capitalizando o movimento totalmente antinatural,
os últimos, no caso os orientais, em específico o Japão, né, imitam tão fielmente quanto possível a forma como a natureza da água flui. Ironicamente, apesar de sua aparência modesta, em comparação com os sistemas hidráulicos ocidentais, né, a questão de lidar com a questão das águas, o mecanismo hidráulico subjacente a eles revela-se tecnicamente superior por sempre tentar buscar, né, se organizar ou criar do mesmo modus operandi que a natureza vem a criar, e a gente vê isso muito incorporado na própria imagem, né, que aí já fica o spoiler, da qual a gente sabe que os Evas, né, são muito mais, a parte metálica ela é muito mais equiparada a uma armadura de um ser biotecnológico, que não retira, né, que o ser que vive embaixo dessa armadura metálica não seja cientificamente criado, não seja cientificamente ali, né, clonado, né, fica um spoiler aí também, né, nós vamos lidar com questão de clonagem, mas a gente percebe, então, essa união e essa busca, então, né, por humanizar, criar um robô próximo a nós. Tem mais um negócio que eu acho que é importante falar, que eu acho que dialoga com esse rolê, é que quando no episódio 18, é o 18, quando o EVA 01 ele vai adquirir o motor S2, lá, que ele vai comer lá o outro anjo, aquele episódio maravilhoso, lá é falado que não é armadura, são limitadores. Isso. É verdade, é limitar o poder, né? Para limitar o poder do EVA. Eu acho que dialoga muito com essa situação de natureza e artificial, porque no final das contas, se a gente levando esse negócio de oposição, né, de um trabalha com o outro, coisas assim do tipo, um limita o outro e tal, a gente pode entender que é a ciência limitando o poder natural do negócio. Porque não é implicado em momento algum no Evangelion que esses elementos de anjos e tal, não sei das quantas, são elementos sobrenaturais. Não é falado isso, não é dado uma conclusão de que são elementos sobrenaturais. Pelo contrário, você fica o tempo inteiro sem saber de onde vêm os anjos, você fica o tempo inteiro sem saber por que é tão ruim chegar e ter um novo impacto e o porquê que é não sei o que tá total. A humanidade só tá, na verdade, o anime, a maior parte não, né? O anime inteiro tentando evitar que esse negócio aconteça e ninguém sem entender direito por que tá acontecendo esse negócio que a gente tem que evitar. Então, parece mais a gente pensando nesse aspecto assim, o poder da nossa, o nosso poder que a natureza nos deu para impedir eventos naturais, né? Porque que é a sobrevivência, né? É a sobrevivência. No final das contas, né? O que me faz pensar se esse aspecto nosso ocidental de se afastar da natureza ou se colocar como diferente da natureza não seja algo intrínseco da natureza humana. Então, o ponto que eu vou trazer, já dando um mini spoiler, é que em algum nível a gente pode, e eu acho que dialoga exatamente com o que a Dani está falando aqui, que é a gente se separa em algum nível, isso faz parte da formação do ego, né? E tudo bem ter um nível relativamente separado, senão a gente morre, senão a gente não sobrevive. E o ponto é exatamente esse, o limitador, ele serve para manter uma relativa estabilidade daquele organismo, senão ele entra em frenesi, em berserk e sai consumindo tudo, né? O grande paradoxo é exatamente quando a gente se separa demais, né? Não é só um nível de separação relativa é necessário, né? Um nível dessa limitação do inconsciente é necessário, né, para a própria sobrevivência de si, né? Que isso tem tudo a ver metaforicamente com a dinâmica do Shinji querendo ou não entrar no robô, querendo ao mesmo tempo que ele não quer, tá? Tem tudo a ver e a gente vai falar sobre isso, né? Mas o ponto a gente precisa de um nível mínimo de separação para sobreviver, mas a gente também, quando a gente se separa demais, a gente esquece de onde a gente veio, né? Que puxa muito do que a gente falou, para já passar para o próximo slide, né? Que a gente já comentou, inclusive, sobre, acho que em Ergo Proxy, que a gente falou em Nier Automata, acho que um pouco também em Cyberpunk Edge Runners, a gente vem tocando que é essa questão da desconexão com a natureza, né? Que o Ocidente,
vive muito, que a gente fez até aquelas piadas que a gente comentou, né, que são os norte-americanos achando que o brown milk logo vem da brown cow, né? E aí esse afastamento das pessoas que não conseguem mais enxergar a natureza e usam muito daquela fala do eu vou até a natureza, do tipo como se a cidade não fosse incorporada ao cosmos do natural, né? Tipo, eu vou até a natureza, e geralmente eu vou até a cachoeira, eu vou até ver um determinado morro, e as pessoas esquecem que a cidade também está dentro do ethos do natural, né? A gente se desconecta completamente, a gente tem esse afastamento quase alienígena de que do outro lado está a natureza, onde eu vivo não é, aqui é outra coisa. Que não são cidades que um monte de pedra empilhada, né, de forma específica, no final das contas, né? Então, só para encerrar esse negócio aqui, essa parte, justiça se faça ao Shinji, né? Apesar dele querer entrar e não entrar no robô e fica parecendo assim que é tempo inteiro assim, não é bem assim, né? Justiça seja feita, que em determinado momento ele aceita com bastante bom grado o negócio, que detona diversos anjos, dança com a Asuka, faz umas coisas tudo super legal, super maneira, até que a desgraça acontece de novo, entende? Mas, assim, ele luta na água, luta em tudo quanto é lugar, a galera, ele se diverte. Tem o que é interessante, na verdade, no Shinji, é justamente isso. Você consegue perceber, ao longo de 26 episódios, a relutância dele de entrar no robô, a relutância dele tá no novo contexto, porque ele saiu, né, e tal, tudo mais, e tem um momento que ele tá se divertindo como robô, como piloto do Eva. Ele tá aproveitando o momento ali dele, do tipo, que ele incorpora, ele aceita que ele tem que fazer, né, que ele vai ser o piloto do robô e tal, tudo mais, que ele tem a responsabilidade ali, e ele percebe que é uma forma dele se aproximar do pai. E durante esse momento, ele tá se divertindo pra caramba. Tá se divertindo horrores. Mas quando ele percebe que ele fazer aquilo não é o suficiente para ter o afeto do pai, para ter a atenção do pai, aí a desgraça da cabeça dele vai pro espaço novamente, entende? Aí ele tem que ficar se pautando no carinho feminino ali, na mãe ausente, que vai lá na Asuka, vai ali na Rei, vai ali na Misato, tem que vir as mulheres falar, não, vamos lá, filho, vamos, pilota o robô, caramba. E tem tudo a ver com entrar na Eva, essa questão da figura feminina. A gente vai entrar legal nisso daí ainda. Fique à vontade, Fred. Você quer primeiro explicar e eu dou play no vídeo, ou você prefere dar play no vídeo e depois a gente... Não, eu posso falar e a gente vê o vídeo, né? Ok. Que, inclusive, essa cena aí, ela é perfeita, eu acho que assim, né? Se o Hideaki Anno leu Brian Aldiss ou não, né, não importa, porque essa cena é perfeita para poder demonstrar essa ideia, né? Então, eu já apresentei um pouco disso, né? Acho que lá na segunda aula, por aí, né? Mas, como eu falei, né, o Brian Aldiss tem um trabalho importantíssimo historiograficamente falando sobre a ficção científica, né? Que é a Trillion Years Spree. É um livro denso, difícil de ler, porque ele passa por... Eu não sei nem dizer se ele não passa por quase todas as obras de ficção científica até então que eram, de alguma forma, relevantes, né, para essa formação de um suposto cânone da sci-fi, claro, a partir da perspectiva dele de que a ficção científica nasce do gótico, né? Então, o Brian Aldiss é quem vai trazer essa ideia num primeiro momento, tá? E ele faz esse trabalho historiográfico enorme, tá? E que é muito relevante para quem quer pesquisar, lidar com ficção científica. Eu recomendo demais pegar e ler o livro inteiro. Você vai trabalhar com uma parte só com anos 80 ou mais, você vai lá e ler pelo menos aquele capítulo, né? Mas pelo menos o primeiro capítulo e o segundo capítulo são meio que mandatórios para você ler, né? E a definição curta dele de ficção científica é exatamente a ideia da hubris, que sofre algum tipo de retaliação pela Nêmesis, né? Nêmesis é aquela deusa grega que pune os seres humanos que ultrapassam o seu lugar, né? Digamos assim, devido à sua presunção, né? Ou sobrevalorização de si mesmo, tá?
Então, essa é a definição do Brian Aldiss. E aí a gente já vai ver que o próprio Brentlinger traz como essa imagem se repete na sci-fi pela figura do cientista, a maior parte das vezes, dessa sci-fi que é fruto do gótico, mas não só pelo cientista, é claro, mas é bem comum essa imagem do cientista que ultrapassou algum tipo de limite, né? Porque ele começou a mexer com coisas ali que... e não só porque ele mexeu com aquilo, mas ele mexeu com aquilo com intenções, né, maquiavélicas, né, para adquirir algum tipo de poder, para poder ultrapassar algum limite, e isso está diretamente ligado com uma presunção, com uma arrogância de si mesmo, né? Com a razão desmedida. E veja como isso dialoga com a ideia de que muita razão, muita racionalidade, né, ela produz monstros, ela leva a consequências desastrosas no mesmo nível que a nossa sobrevalorização e presunção e arrogância também foram desmedidas, né? Então, essa própria... esse desequilíbrio, digamos, desse aspecto, que também é um aspecto da nossa psique, que podem ser relacionados ao funcionamento do nosso lado consciente em relação ao lado inconsciente, né? Se a gente joga muita energia ali para ficar muito rígido o sentido de si mesmo, a gente se desconecta com esse inconsciente, né? E a gente passa a julgar o inconsciente como uma propriedade nossa, do qual a gente pode explorar sem ligar para as consequências ou para os limites, que tem tudo a ver com o que a Dani Cavallaro falou na citação passada que a gente estava olhando, tá? E aí, quem que vai simbolizar de maneira, assim, perfeita e máxima durante o anime isso? É o próprio pai do Shinji, né, que ele é um cientista também, como a gente vai ver, ele é o diretor da NERV, mas ele é um cientista. Mas veja que ele tem um lado meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele entende essa desmedida, ele procura, ainda que não necessariamente de forma totalmente consciente, mas ele procura um retorno digamos assim, a esse lado do inconsciente, tá? Mas um retorno que aconteceria de maneira forçosa, como a gente vai ver, por meio do tal do projeto da instrumentalização humana. Mas isso a gente fala... Então, vejam como eles traduzem ali em termos literários, cinematográficos, de maneira perfeita, essas noções que o Brian Aldiss já apresenta para a gente, né? E aí a gente tem literalmente essas duas figuras, né? Que seria o Gendo, quase como um cientista ensandecido em algum nível, né? Ou que representa essa presunção e essa arrogância, né? E o Fuyutsuki, que é o secretário, parceiro dele, que é um cientista também, trazendo uma visão um pouquinho mais equilibrada, né? E falando, não, foi esse mesmo tipo de arrogância que causou o segundo impacto, né? Então, aqui no episódio 12, a gente vai ter essa ciência de que, então esse segundo impacto, que é um eco simbólico, metafórico da bomba atômica ali, né, e da hubris humana, ela foi causada pela humanidade, né? Foi a arrogância da humanidade nesse uso da razão desmedida, dessa sobrevalorização egóica que levou ao segundo impacto. E aí, hoje, as pessoas que sobreviveram e que vivem nesse mundo pós-apocalíptico, elas têm que sofrer as consequências, né, exatamente dessa hubris humana, certo? Né? Então, aí a gente tem duas citações interessantes. Uma é do meu artigo, do Evangelion, né, das origens góticas do Evangelion, vocês podem ler, tá lá, e a outra do Brentlinger também, né? Então, o ponto é exatamente esse, né? Esse segundo impacto, ele foi causado pela arrogância humana, né? Pela sobrevalorização da razão, da racionalidade, né? E isso dialoga diretamente com esse contexto gótico de produção da ficção científica, que, digamos assim, colore a ficção científica a partir dessa ideia de que muita racionalidade ela leva a consequências irreversíveis por vezes, né? E em alguns momentos até apocalípticas, né? A consequências então, pode falar, Pedro.
Não, e eu ia falar a questão da ciência, que no final das contas é um tema bíblico, né? Porque a fruta do pecado original é a fruta do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e não do sexo, como a maior parte das pessoas, não sei por que passaram a acreditar nisso, porque é muito explícito lá na Bíblia, né? Qual fruta de qual árvore que é, né? E isso não é apenas também uma temática, claro que a gente já está utilizando o hubris, né? Que é o termo grego, né, no caso, mas se a gente for pegar Campbell, dá para a gente aplicar a ideia do monomito nesse aspecto de extrema racionalidade, como ele pode ser extremamente nocivo para alguma coisa, né? Na Bíblia você tem o Salomão levantando questões sobre isso, você tem na própria mitologia grega, a ideia do Prometeu ter roubado o fogo dos deuses, e foi a partir daí que os homens, que os seres humanos, né, puderam passar a desafiar os deuses. Então é o diálogo é bem a ideia do Gendo aí falando que a gente está protegido pela ciência, mas a ciência é o nosso poder, é o que a gente pode fazer, né? É o que fez com que a gente deixasse de ser presa de leão para passar a ser predador deles, entende? E isso é o que possibilita o embrenhamento do ser humano, só que se ele se embrenhar demais, ele não deixa espaço para todos os outros, né? Que precisam também. Exato, né? Você já adiantou um tema que é o do fruto proibido, né? E é legal que você falou do Prometeu, Pedro, porque qual que é o nome de Frankenstein, no final das contas, né? Prometeu moderno, né? Sim. E outra, verdade. Eu ia falar essa outra coisa também, que eu acho que fui eu mesmo na aula passada que eu levantei, que é a questão que a Bruna também estava nos abrilhantando aqui, que foi aquele rolê de eu ter visto que uma galera lá estava defendendo que a Mary Shelley não é a inventora da ficção científica, que o romance dela é gótico. Mas olha só, a citação do Brentford que você falou, resolve essa questão, né? Porque o romance da Mary Shelley é nada mais, nada menos que um cautionary tale, né, para a ciência. É mostrando, olha aqui o excesso de racionalidade, a merda que pode dar, né? E olha só o problema que pode acontecer. Ou seja, no final das contas, se extremo de racionalidade, que é um dos temas da ficção científica, produz monstros também, logo, o que a Mary Shelley fez é, evidentemente, uma ficção científica, e não apenas um romance gótico. Exato, né? Perfeito. E no caso ainda da Mary Shelley, a gente percebe que ela o Frankenstein é uma obra híbrida, né? As sci-fis que às vezes surgem depois, a gente pode até questionar se elas não pertencem mais ao gênero gótico, mas que elas contêm esse modo composicional do gótico, boa parcela delas sim, né? A gente não pode colocar todas, é claro, mas porque tem aquelas que olham para a produção tecnológica por um viés mais positivo, de um realismo do futuro, em que a tecnologia vai resolver os nossos problemas, né? O Médico e o Monstro poderia ser uma outra obra muito semelhante ao Frankenstein, né? Porque ele também se pauta aí, no caso, numa ficção científica pautada na química, né? Que não é geralmente o que a gente vê em ficção científica. A gente geralmente vai para os aspectos físicos e da engenharia, né? Das engenharias propriamente dito. Mas ali no Médico e o Monstro é um elemento químico, né? Que vai levar a ser o Hulk do século XIX. Exatamente. Falando em química, se eu não me engano, tem um químico que é escritor de sci-fi que ficou relativamente famoso. Eu lembro que tinha alguém da química que ia pesquisar isso. Eu não lembro o nome dele agora. Não sei se é o Primo Levi, enfim. Só uma curiosidade. Tá, né? Aí, o Pedro já anunciou, né? O prenúncio aí, né? O fruto proibido do conhecimento. Então, e é legal porque o Gendo fala isso, né? A gente aqui, esse mundo e é um mundo desolado, destruído, né? Ele foi purificado do pecado original, né? E por que ele foi purificado do pecado original? Porque a consequência desse descabimento, né, que vem com o ato de comer a maçã,
a consequência já aconteceu naquela realidade, ali, naquele momento, naquele lugar. Eles estão na Antártida, né? Naquela cena, né? Então, foi ali que aconteceu o segundo impacto, né? Que seria nada mais do que se a gente pegar até na Bíblia, tem o Apocalipse, né? O Asimov, boa, Pedro, sim. O Asimov, ele era bioquímico, né? Legal. Então, a gente tem a ideia do Apocalipse tá também no mito bíblico, né? Então, para falar disso, para a gente começar a dar sequência também, eu vou trazer um pouco de quanto essa mitologia judaico-cristã também pode ser relacionada à psicologia no geral e o quanto isso está, de alguma forma, colocado na obra do Evangelho, tá? Então, eu vou fazer uma introdução, né, básica, mas simbolicamente, metaforicamente, o ato de comer a fruta proibida, né, o ato de comer a maçã, não é nada mais do que a capacidade da gente adquirir ego, né? E eu vou explicar isso melhor em breve. Mas nesse processo porque é o fruto proibido do conhecimento. O que é nada mais o conhecimento e que provém da razão do que a capacidade de observar o mundo, né? E notar esses padrões e separar esses padrões, né? A partir de uma perspectiva cognitiva, né? Exatamente, julgar as coisas, entender, olha só, esse mouse aqui que eu estou olhando, que é o meu mouse, ele está separado do teclado. Ele não é a mesma entidade que esse teclado. Eu vou chamar isso de mouse, porque ele parece um rato. Uau, que legal, né? E eu consigo com ele andar pela tela do meu computador, né? O que é a tela, né? A tela, né? Então é isso, né? Então a gente começa a humanidade em um certo momento, assim como, enfim, a gente não seria capaz de julgar por completo, mas com certeza outros seres sencientes também acabam desenvolvendo essa capacidade que vem com a formação do ego, né, e do que a gente chama do lado consciente, de olhar para o mundo externo e até interno, em algum nível, né, e notar esses padrões e separar esses padrões. Análise, né, que vem do grego, ela significa exatamente quebrar, separar, dividir, né? Então, analisar é dividir. Então, a racionalidade, ela serve exatamente como um processo em que a gente é capaz de olhar para o mundo e separar os seus elementos, né? Claro que isso pressupõe algum nível arbitrário de separação, isso é inevitável, né? Mas não só olhar para o mundo e perceber que as coisas estão separadas, mas também perceber que nós, enquanto existência, nosso ego, que é esse mesmo capaz de separar, nós próprios também estamos separados do mundo, né? Então, a questão é que o ego, então, que é essa parte do nosso lado consciente, olha e percebe o mundo como uma entidade externa a nós, né? Enquanto o inconsciente, né, ele detém em si uma capacidade diametralmente oposta a essa, de que é perceber o quanto nós não estamos tão separados do mundo quanto o nosso ego julga que está, né? Quer passar, João, que eu acho que o próximo slide tem exemplos do que eu quero falar, tá? Isso, beleza. Eu acho que a gente pode também terminar esse raciocínio. Quando eu terminar esse raciocínio, a gente poderia fazer o break, tá? Acho que vai mais uns 15, 20 minutos. E aí a gente faz o break. Tá, então... E aí o grande ponto né? A Kramer, tem um artigo lá da Kramer que fala isso também, que é bem interessante, mas a gente... geralmente, né? A humanidade... a gente não pode falar isso de toda a humanidade, tá? Mas é bem comum... deixa eu só responder a Aline. Essa aquisição do conhecimento é tratada em algum outro mito? É sim tratada em diversos mitos, Aline, não só no mito ocidental, tá? Em diversos outros mitos. Por exemplo, no mito babilônico, a gente tem Tiamat,
né, que é a grande mãe, a deusa, né, a grande deusa que criou o mundo. Ela é o mundo, né? Ela não é só criou o mundo, ela é o próprio mundo, tá? E Marduk, que é o deus do fogo, e o fogo masculino representa geralmente exatamente esse ego. Ele corta, ele mata Tiamat, divide ela no meio. E ao dividir ela no meio, ele separa a terra do céu, né? Por exemplo. E esse próprio ato de matar a figura materna, ou seja, matar a escuridão do inconsciente e trazer luz, portanto, trazer conhecimento, trazer ego, trazer essa própria capacidade de separar esses fenômenos, porque você passa a observá-los, né? Tem também um aspecto da gente que eu gosto de pensar o quão ocidental é realmente a cultura grega, né? Porque você tem aí metade do panteão grego, se você for analisar, são deuses de origem oriental ali do Oriente Médio, né? De influência, como o Fred falou, babilônica e tal, tudo mais, né? O que a gente tende a pensar, às vezes, mais ocidentalmente, assim, seriam as culturas católico-cristãs, né, que vai surgir ali de 400 depois de Cristo, 500 depois de Cristo e tal, até porque o próprio Império Romano e a forma que ele entendia a sua relação com o natural não era tão separada. Os gregos também não pensavam de forma separada, né? Eles não tinham essa ideia de separação, né? É uma coisa mais cristã católica também. E outra, né? Na verdade, agora eu estou fazendo aqui os recortes geográficos na minha cabeça, eu estou chegando na conclusão o quão ínfima é a cultura ocidental, né, em termos geográficos, porque, em teoria, os ocidentais também fariam parte das culturas ameríndias, né? E as culturas ameríndias eram muita coisa, menos com essa cisão de natural com o ocidental. Então, se a gente for reduzindo, a gente vai chegar aí, eu acho que na cultura das religiões abraâmicas. Isso. Vai ser isso daí, sabe? Judaico-cristão e islamismo, né? E todos os islamismos. Que é gente pra caramba, né? Só as duas maiores, mas... Mas mesmo no que é chamado de hindu, enfim, numericamente acho que é superior, né? A todas, são as três maiores, enfim. Existe um momento... nesse fenômeno complexo religioso na Índia, que existe uma clara transformação simbólica em direção ao masculino, em direção à formação do que a gente entende como patriarcado, que passa a colocar como centralidade os deuses que são considerados patriarcas, né? Em oposição ao que era antigamente, que a gente entende, né, que era majoritário em algumas civilizações, em diversas civilizações, seria uma organização mais matriarcal, né? Vejam que essa organização matriarcal, ela não inverte em oposição, no sentido de que a mulher ou quem quer que seja mulher, enfim, fosse superior em termos simbólicos. Na real, quem faz essa inversão, quem toma o poder é o patriarca, né? Inclusive, se isso interessa para alguns de vocês, ou para a Aline, etc., tem um livro que é de um psicólogo junguiano, que ele analisa o arquétipo da grande mãe, chama The Great Mother, e aí ele vai traçar muito bem essa relação, né? Do inconsciente com o ego, do consciente com o ego, e as formas mitológicas em diversas civilizações, em composições de mitos de diversos grupos humanos, e como essa narrativa ela é comum, digamos assim, né? A própria jornada do herói não é nada mais do que a jornada do ego de si mesmo, que se livrou do dragão. O que é o dragão que está na caverna lá embaixo? Ele é o inconsciente, né? Mas ele é um inconsciente que precisa ser derrotado, né? Para que esse ego, então, se saia enquanto imperador, enquanto uma entidade superior, né? E aí o grande ponto mas a gente precisa do inconsciente, né? E aí essas civilizações patriarcais, e é concomitante, não é aleatório, não é coincidental, de que essas civilizações patriarcais, elas têm, usualmente, uma relação com a natureza muito mais de posse e de domínio, porque
eu vou entrar nesse ponto depois com mais profundidade na segunda parte da aula, mas é um desejo de propagação de si mesmo, né? De eternidade, de autocentramento. Mas eu entro depois nisso na segunda parte da aula, tá? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui, então, né, para o slide. Então, a gente estava falando sobre a formação comer esse fruto proibido, né, e se entender separado, tá? Geralmente, né, o que acontece? Quando a gente é um bebê e a gente está no ventre da mãe ainda, e mesmo quando a gente nasce já, a gente tem uma ciência de si muito pequena, né? A gente não entende a nós mesmos enquanto entidades separadas da mãe, né? Então, a gente olha para a mãe enquanto uma projeção, uma continuidade de nós mesmos, sem entender exatamente essa separação, porque a gente não comeu ainda o fruto proibido, tá? E aí, metaforicamente falando, essa expulsão do ventre materno, que é o ato de nascer, né? Ela seria similar, em termos metafóricos, simbólicos, etc., com a própria expulsão do paraíso, né? Por quê? Quando a gente está dentro do ventre materno, a gente está conectado com o divino, com Deus, né? A gente está no jardim do paraíso. Lá a gente não precisa se preocupar em caçar, a gente não precisa se preocupar em se alimentar, em satisfazer os nossos desejos. As coisas vêm para a gente naturalmente, né? É quentinho, é confortável, né? Então a gente está numa completa indissociabilidade com o próprio universo, né? Não existe ainda esse sentimento de separação, tá? E aí, esse ponto é extremamente importante para o Evangelion, como a gente vai perceber, não é à toa que as Evas se chamam Eva, e Eva é uma figura feminina na Bíblia, certo? Né? Ela é talvez a primeira mãe na mitologia bíblica, né? A primeira mãe da humanidade, né? Então, geralmente a gente associa a figura materna e a figura, arquetipicamente falando, da grande mãe, com o inconsciente. Por quê? Porque a gente associa esse momento em que a gente estava no ventre materno e que a gente não tinha uma ideia de si mesmo ainda enquanto entidade separada do mundo e das coisas enquanto entidades separadas de nós mesmos, né? Então, a gente tinha esse sentimento de que tudo está interligado, interconectado com todo o resto, né? E que não existe uma clara divisão das coisas, né? Então, existe um desejo de voltar para esse paraíso, para o paraíso idílico, né? Do ventre materno. Então, as Evas, e a gente vai ver que é interessantíssimo, né? Elas são manifestações desse ventre materno. E tem a gente já viu até uma cena, né? Mas em algumas cenas a gente já vê que eu acho que é a Asuka que fala, não lembro quem que fala, como eles para entrar no robô, eles preenchem o robô com um líquido, que é um líquido amniótico, né? E que literalmente é totalmente parelho e diretamente ligado à ideia de que ali era a vulva mesmo, ali é o ventre, né? E de que os pilotos estão ali dentro, de fato, dentro de um ventre materno dessa Eva, desse robô, tá? Exato, a sopa da vida, né? E é legal que eu falo de oceano, depois a gente vai falar sobre a questão do oceano, né? E não só o que a gente vai perceber é que a Eva, então, ela permite a esses adolescentes se reconectarem com o inconsciente. Por que tem que ser adolescente? Por que não pode um adulto? Porque o adolescente ainda não tem o seu ego inteiramente cristalizado. Então, para o adolescente regredir, e eu não estou colocando regredir aqui como um sentido necessariamente negativo, porque não é, né? Mas é mais fácil de voltar imaginativamente para esse estado de indissociabilidade, né? Com o inconsciente, com o todo e com o universo. Né? Então, o adolescente ele ainda não cristalizou demais o seu ego, ele não se separou demais, né? Conforme a gente vai vendo, né? A nossa civilização, a gente vai ficando adulta, a nossa tendência é cada vez, e isso tem a ver com os valores culturais nossos, que são criticados nessas sci-fis, né? Que dialogam com o gótico, a gente ainda não sobrevalorizou demais a nossa própria individualidade, a ponto de entender que a gente está separado das outras coisas, né? Então, para esses robôs, para esses adolescentes, é mais fácil para eles pilotarem a Eva, exatamente porque eles ainda têm uma conexão
de mais fácil acesso com o inconsciente, tá? E é por isso que é mais fácil para eles pilotarem. E aí a gente já vê também o ponto do porquê para o Shinji é uma questão gostosa de voltar e pilotar. Como o Pedro falou, ele se diverte pilotando, porque ele tem a capacidade ali de voltar a encontrar esse retorno ao materno que ele perdeu, que ele não teve, né? Não só o paraíso perdido, ele vem, né, esse paraíso uterino perdido, ele vem com a morte da mãe dele e com o nascimento dele, né? Mas com o fato de que ele não teve contato com a mãe durante toda a sua criação, né? Então ele tem esse recalque, esse desejo de se reconectar com a mãe, né? E a Eva é uma possibilidade de fazer isso. E a gente vai ver que tem até uma implicação ainda mais complexa em relação a isso. Acho que a gente pode mostrar a cena. Ô, Fred, essas daí ficou reservado comigo. para mostrar, porque não achei no YouTube as cenas a partir daqui. Acho que só as que vão envolver os visuais de horror que eu achei um bom compilado. Beleza, eu vou abrir aqui. E aí eu já transmito. Essa é no episódio 20. Calma. Aqui. Boa. Vamos lá. Tá calma aí. Share present now. Putz. Ai. Ele quer que eu compartilhe a guia, só que eu tô em outro Chrome. E agora? Espera aí. Como eu odeio o Google Meets. Para sair o áudio, né? Porque senão não sai o áudio. Exatamente. Vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar com uma outra conta aqui. Está aceito o senhor Fred Negrini. Acabou de chegar um novo aluno. Eu estou ouvindo duplicado. Um segundo. Gente do céu. Vocês não me ouvem duplicado, né? Acho que não, mas qualquer coisa é só você mutar um microfone desse em relação ao outro. Então tá bom. Nossa, agora a gente precisa liberar o comportamento das pessoas. Que saco. É que eu não sei a senha do Netflix. Um segundo, gente. Certo. Eu vou entrar no Netflix aqui. Estou procurando a minha senha aqui do Netflix. Ai. Tá, achei. Ou não. Compartilha a senha com as pessoas, é isso aí que acontece, gente. Você esquece. Ai. Então.
Qual episódio que é em específico? É o episódio 20. Consegue me falar a minutagem? Sim, consigo. 7 minutos. Ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Gente, olha só que é complicado esse Google Meets. Eu abri no Chrome e pensei, não vai dar nada, né, no Chrome, mas tem que ser na mesma janela que você tá no Meets, senão ele não compartilha o som. O que é, assim, é totalmente nada a ver, né? O Zoom é muito... Eu consigo compartilhar aqui, não vai estar na melhor qualidade, mas já é alguma coisa. Vamos lá. Boa, vai lá. Agora é rezar para que o player desse site esteja funcionando bem. Vou tentar aqui, vou atualizar a página. Tá. Eu vou ver se eu... Tá. Ele não vai me deixar exibir sem eu estar usando a Adblock. Legal. Eu achei a senha aqui. Se você conseguir. Consegui. Nossa, gente, que trabalho. Boa. Pode transmitir, Fred. Demorou. Tô abrindo aqui o episódio. Boa. Tá. Demorou. Finalmente. Present now. Netflix. Vou colocar a legenda em português, né? Uma boa. Se nós temos o recurso, é importante. Exatamente. Ok, tá bom. Então a gente fica com essa pedrada até para depois do intervalo. Alguma dúvida, gente? Acho que está tudo certo. Então, senhores, o intervalinho até as 4 horas da tarde, tá? 15 minutinhos aí de descanso para vocês. A gente se vê às 4 e a gente volta para falar mais de Neo Genesis Evangelion, senhores. Então, beijinho no coração, bom descanso e até já já. Vou parar a gravação aqui.